Vamos ver se já tem gente entrando. Vamos aguardar. Boa tarde, pessoal. Quem for chegando, vai dando um oi. Enquanto isso, eu vou me organizando aqui. Já vi que tem gente. Quem for chegando, vai colocando aí nos comentários da onde vocês são, para me saber quem é que tá aí. Boa tarde, pessoal. Será que os comentários estão bloqueados? Quem puder aí comentar alguma coisa para eu ver se os comentários estão ativos, comenta aí. Dá uma boa tarde. Senão eu tenho que ver o que aconteceu aqui para que vocês possam conversar comigo, né? Opa, Elisa tá aí. Boa tarde, Elisa. Dilvia, Angélica, Minas Gerais. Cláudia Novelli. Cheguei correndo. Pode chegar com calma, Cláudia. Isso. Gente, Três Rios, Rosângela. Minhas lindas, vamos lá. Espero que a imagem esteja tudo legal aí com vocês. Vocês vão me falando aí se vocês estão conseguindo me ver bem. Depois eu vou baixar a câmera aqui, ó, para a máquina. Então vocês me falem aí se tá ok, se vocês estão conseguindo ver a mesa direitinho. Porque conseguem ver tudo aqui, a mesa, a máquina. Me dá um joinha aí se vocês estão conseguindo ver, se a imagem tá legal, porque aí eu já sei que vai dar para explicar para vocês direitinho. Oi, Nazaré, que bom, meu amor. Fátima, Isaura. E aí, a imagem tá legal? Tá ótima? Que bom, que bom. Meninas, eu também, né? A gente fica ansiosa e aqui tá um sol lindo, um calor, mas eu desliguei para não fazer barulho, porque eu quero que fique tudo direitinho. Elizabeth, vamos esperar só uns 2 minutinhos para o pessoal entrar, né? Para ver se chega mais gente. Enquanto isso, vão falando aí de onde vocês são. Tatiane, fala, minha linda, tudo bom? Elizabeth, a imagem tá ótima, que bom. Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Gente, eu coloquei tudo aqui ao meu redor, né? Porque para eu ter espaço aqui para gravar assim ao vivo, eu tive que dar uma mexida aqui nas coisas. Então eu espero que eu tenha trazido tudo que eu preciso aqui para perto de mim. Maria Luciene, boa tarde. Meninas, então vamos conversar rapidinho aqui. Maior chuva em Curitiba. Patrícia, aqui choveu sábado e domingo direto.
Aí ontem, na segunda-feira, já foi abrindo o sol, ontem foi um calorão, hoje também, mas dizem que final de semana é chuva de novo. Então, vamos conversar um pouco, né? Quem me segue já há algum tempo aqui sabe que todo domingo eu coloco uma aula ao vivo. Acho que quase 2 anos que eu coloco uma aula todo domingo. E isso, Celia. É a minha primeira. Assim, eu já fiz live, já entrei ao vivo, mas assim, não ensinando peça. Eu já ensinei sim no Instagram uma vez, o pudim de pano. Eu fiz uma capa de caderno, trouxe até ela para mostrar para vocês. Eu fiz uma ao vivo na época no Instagram, mas aqui no YouTube eu não costumo fazer. Mas estou querendo fazer porque eu acho legal a troca com vocês, né? A gente conversa, eu me sinto. Eu consigo sentir vocês aí do outro lado. Aí eu já tô com essa vontade há um tempão de fazer ao vivo e vou tentar ver pelo menos de 15 em 15 dias passar aqui. Tô adorando fazer lives, espero que seja sempre. Oi, Nazaré. Então, eu espero também. Assim, tudo começa. Assim, a gente pensa o que vai fazer, né? Então, a minha ideia é fazer pelo menos de 15 em 15 ao vivo, porque eu tenho que fazer uma dentro do clube de membros, né? Porque já é minha obrigação lá com as meninas que estão lá. Então, seria 2 aqui fora, uma no clube de membros, tudo com conteúdo. Então, eu tenho que me organizar. Mas vamos ver o que eu consigo fazer. Itapecerica da Serra, Laide, Vargem Grande. Então, e aí hoje, né, nós vamos fazer, eu optei por essa peça porque eu fiz essa peça de uma encomenda de uma seguidora aqui que me pediu, eu fiz e mostrei rapidamente lá no Instagram e as meninas gostaram, perguntaram se eu ia fazer. Aí eu falei, por que não fazer um ao vivo dela? Então foi por isso, foi assim, bem, bem de supetão. Só que essa aqui, quem viu a peça lá, que eu mostrei lá no Instagram, vai perceber que tá totalmente diferente. E eu fiz de propósito para mostrar para vocês que a escolha do tecido, ela influencia totalmente no resultado da sua peça. Aquela lá, eu não trouxe o tecido aqui, podia ter trazido, mas eu fiz um tecido outonal, que foi a escolha que a Maria fez, e ela queria uma coisa assim mais, uma estampa bonita, mas mais sóbria e tal, né? Porque ela queria levar a Bíblia dela. E aí eu fiz de acordo com o que ela me pediu. E eu resolvi trazer uma proposta aqui com vocês. Vocês sabem que eu amo os retalhos, então eu trouxe a proposta de fazer com retalhos na trança francesa. Então tá toda colorida do jeito que eu gosto, né? Mas quem aí gosta de uma coisa mais discreta, dá para fazer com tecido liso perfeitamente, um floralzinho, um tom-tom, dá para fazer o que vocês quiserem com essa peça, tá? E aí, rapidamente também, por que é um organizador e eu falei que ele vai ser um porta-bíblia? Porque a história dele é o seguinte, a pessoa, né, que me encomendou, ela queria ela falou, eu quero um porta-bíblia. Então eu pensei que ela queria o quê? Tipo um fichário com zíper e tal. Aí ela me explicou, não, eu queria uma bolsinha para carregar, para me levar para a igreja, o meu celular, a Bíblia e um outro livro, né, religioso, e aí e ela falou que ela não queria nada arredondado, que ela não gosta de peças arredondadas, que ela queria uma coisa reta. E aí eu falei, gente, vamos lá, né, o que eu posso pensar? E aí, pensando no que ela queria, eu pensei num organizador, que eu já tinha feito anteriormente como organizador, e mostrei uma foto para ela, ela amou, e aí eu só tive que fazer o quê? Aumentar as medidas. Eu pedi para que ela me passasse as medidas do que ela queria e montei mais ou menos um organizador que eu tinha, gente, um organizador de bolsa, só que aí eu botei estrutura, no que eu tinha não tinha estrutura, então assim, o artesanato a gente consegue mexer muito pro que a necessidade, o que a pessoa precisa, tá? É por isso que eu tô fazendo essa abertura com vocês aqui, para vocês poderem sair um pouco da caixinha de querer só copiar um molde, tá?
Isso aqui é a coisa mais simples que tem, são medidas. É só você ter um pouquinho de bom senso de proporção para não ficar uma coisa meio desengonçada. Mas fora isso, dá para mexer e dá para fazer até uma bolsa com isso aqui, tá? Sandra, boa tarde. Nívia, Regina. Gente, então olha, vamos ajudar aqui a amiga, compartilha aí com as amigas, né? Dá um joinha, mas compartilha aí nos grupos que tem uma aula ao vivo para chamar mais gente, para poder o YouTube mostrar essa aula para mais pessoas e que a gente possa conversar mais e ter mais gente aqui usufruindo desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. O que eu fiz? Eu vou baixar para vocês aqui, vou mostrar para vocês e depois eu vou dar uns minutinhos para vocês falarem alguma coisa, tá? Ó. Aqui, eu tentei adiantar o máximo possível. A alça, eu peguei uma alça pronta, tá? Uma alça que eu vou fazer um videozinho dessa alça aqui. Mas você pode colocar qualquer alça, uma alça de montana com rebite. Você pode colocar uma alça chique sem fazer essa dobradura aqui, se você não quiser. Dá pra botar ela reta. Você pode encapar uma alça de algodão. Você pode fazer uma alcinha com entretela. Gente, o que você tem costume de fazer alça aí, tá? Dá pra fazer. As medidas também vou deixar depois, todas as medidas na descrição desse vídeo, tá? Então, eu tinha falado que eu não ia deixar essa aula gravada, mas várias meninas que me seguem aqui falam, pô, Sil, eu tô trabalhando, eu não tenho como assistir, então eu vou deixar sim, vai ficar gravada, se tudo der certo, né? Então eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Ai, minha filhota tá aí, ô meu amor. Beijo da mamãe, saudade. Então, aí eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês, tá? Vou falando aqui as medidas só para vocês terem uma noção. Olha, a alça, ela tem 32 e eu fiz adoro esse modelinho, fica muito bonitinho. Vou fazer um videozinho, vou deixar no canal. Essa semana eu gravo rapidinho e deixo esse modelinho para vocês. Adiantei e deixei pronto, tá? Gente, olha o trabalho que eu fiz, que vai ser a frente da nossa bolsinha. Olha, eu fiz a trança francesa, então eu peguei um tecido bem colorido, o floral, desse floral eu fiz, tá vendo? Tem várias cores aqui, o rosa, o verde, aí eu fui trabalhando as cores em cima desse floral, então fiz o mesmo trabalho praticamente, né? Tem uma diferença de posição das tiras, mas são os mesmos tecidos. Fiz frente e verso, fundo, já resolvi fazer ele liso com o floral e as laterais, né, são duas laterais, fiz o floral também. Só que ela vai ter um bolsinho na lateral. Para ficar bem evidenciado esse bolsinho, para vocês enxergarem, eu fiz com tecido de dentro da bolsa. Só que a da cliente que me pediu, eu fiz do próprio tecido. Então, se você quiser esse bolsinho e que ele não fique assim muito chamativo, você pode pegar o mesmo tecido que você usar na lateral, você pode fazer o bolsinho e vai ficar tudo uniforme, tá bom? Cortei os forros, ó, os forros estão aqui. Vai ter um pendurador de chave, que eu acho que fica bem bonitinho. Olha, quem tá comentando, eu não tô enxergando, daqui a pouquinho vocês comentem de novo, tá? Vai ter o penduradorzinho de chave, a minha etiqueta, que eu vou deixar aqui. E é isso. Aí, eu, claro, né, trouxe um pronto para poder deixar a aula mais dinâmica. Mas eu trouxe aqui para começar a trança francesa, para ensinar para vocês. Claro, eu não vou aprontá-la toda, mas eu vou ensinar para vocês como eu costumo fazer a minha trança francesa. Querem falar alguma coisa? Falem para mim. Vamos lá. Vamos dar uma pausinha aqui só para vocês falarem se vocês querem falar alguma coisa. Quem comentou aí enquanto eu estava com a câmera baixada, pode comentar. Até aqui tudo bem? O que vocês acharam das estampas? Gostaram do colorido? Preferem um tecido liso?
Estava revendo, estou fazendo agora, ontem, puxa saco. Que legal, Dirce. Não, essa peça pronta aqui, na realidade eu não tenho ela aqui, porque eu botei pelo correio, né? Então essa aqui vai ser a segunda peça. Marlene chegando. Que bom, Celi, que você gostou das cores. Gente, vocês estão vendo que você pode pegar a sua caixinha, aqueles pedacinhos, né, que os retalhos ficam lá e você fala assim, não dá para fazer uma peça inteira. Separa por cor, pega um floral. Aquele floral você começa a pegar as texturas, o xadrez, o listadinho, o poeirinha, o tom-tom, o poá. Faz uma combinação com aquele floral e você consegue fazer um trabalho lindo de retalhos que não tem como errar a combinação de cores dessa forma, tá? Pega um floral e vai casando o que tem na cor. Oi, Nívia. Obrigada, meu amor. Seja bem-vinda, tá? Oi, Lucilena. Vai ficar gravada, meu amor, tá? Ó, então vamos lá, gente. Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou abaixar aqui, vou mostrar um pouquinho da trança francesa, vou falando e aí daqui a pouquinho eu paro de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, ok? Ó, o que eu faço com a trança francesa, tá? Eu aqui nesse trabalho, eu escolhi a opção de 4 centímetros de largura das faixas. Mas isso não tem uma regra. Você pode fazer com 3, você pode fazer com 4, com 5, com 6. Dependendo da largura da sua faixa, você vai ter um resultado diferente na trança francesa, tá? Eu vou depois mostrar para vocês uma com um pouquinho mais estreita para vocês verem a diferença, tá? Nesse caso aqui eu cortei faixas de 4 centímetros. Aí, olha aqui, ó. Eu peguei aquele colorido, tá vendo? E fui mexendo, amarelo, azul, verde. Aí eu faço a brincadeira das cores. Isso aqui, eu já sei o que eu vou fazer com ele. Eu vou fazer uma capinha de caderno para colocar junto com aquela bolsinha. Eu peguei como base esses caderninhos brochura, tá vendo? Então eu já medi, eu já sei, né? Depois eu posso até passar para vocês também. Eu já pego a minha manta de acordo para fazer o trabalho. E eu sempre corto já bem certinho, eu corto com cortador. Eu tenho uma placa de corte e um cortador só para manta, então eu já deixo ele no tamanho que eu quero, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu tiro o meio do trabalho, olha, e eu fiz uma linha. Olha aqui, ó. Eu tracei uma linha aqui. Isso me ajuda a minha trança francesa não entortar. Eu tenho como se fosse um norte, tá? Como é que eu começo a trança francesa? Eu corto um quadradinho. Pode ser um quadradinho de 5 por 5, 6 por 6, 4 por 4. Quanto maior, mais ele vai aparecer no trabalho. Quanto menor o quadradinho, menos ele vai aparecer no trabalho. Então não tem regra, tá? Esse aqui, eu acho que foi, ó, 7 por 7. Na bolsa, eu partilho no meio, cada triângulo ficou com uma aba da bolsa. No caso aqui, eu vou acabar cortando e refilando ele. Aqui, gente, olha. Aqui. Eu venho aqui. Pronto. Tirei o meio e posiciono aqui, olha, onde eu tirei o meio dela, onde deu o pique, eu coloco esse meu triângulo. E agora, pessoal, vocês vão começar a fazer a costura. Ó, acho que assim vai ficar legal. Deixa eu ligar a máquina aqui. Aí a trança francesa é assim. Quanto mais esticadinho o trabalho, mais bonitinho fica. E eu gosto muito de trabalhar com alfinetes, tá?
Gostei da tesoura. Ah, esse é um kitzinho ótimo. Depois eu falo qual é a marca para vocês. Olha aqui. Como eu vou fazer a trança francesa, gente? Eu posiciono assim, olha. O triângulo tá aqui, direito com direito. Ó, o biquinho tem que estar bem no biquinho, tá, gente? Por quê? Pra ele já não começar torto, ó. Ele tem que estar assim, ó. Aí você pega direito com direito, coloca aqui. E você vai fazer a costura de um pé de máquina. Eu gosto de dar um retrocessozinho no final, porque aí já trava. Aqui eu tombo ela e eu venho aqui, ó, e eu gosto de botar um alfinete para que o trabalho fique bem esticadinho. Aí você já pode cortar o excesso, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, eu faço, agora eu quero costurar o outro lado. Escolho uma cor, vou escolher aqui o amarelo. Coloca sempre para baixo, para depois você refilar, tá? Ó, direito com direito. Tomba, alfinete. Por que eu boto alfinete? Eu tô botando para vocês verem. Eu nem costumo colocar mais, mas quem ainda não tem prática, se botar o alfinete, não vai correr o risco de ficar frouxo. Meninas, eu não tô com ninguém aqui comigo, tá? Então, eu tô tentando ler um pouquinho os comentários de vocês, mas se eu não comentar, não responder alguma coisa, vocês mandem de novo, tá bom? Ó, eu fiz a primeira carreira, certo? Eu comecei no triângulo, fiz o floral, botei o amarelo. Agora eu volto em cima do floral. Ó. Direito com direito. Tomba. Agora eu vou pegar a outra. É assim, você vai construindo ela dessa forma. O alfinete, ela ajuda o trabalho ficar bem certinho. Ó, tombo. Eu não gosto de ao ferro passar, porque senão depois a manta fica muito fina. Eu só passo no final. Sempre começa pela esquerda? Não, independe, tá? É porque eu sou destra, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu estou olhando, no caso, o trabalho tá pra mim. Eu coloquei esse triângulo aqui, minha mão direita, tá vendo? Ó, eu coloquei primeiro na direita. Depois eu vim pra esquerda, volto. Se eu começasse aqui, ia ser a mesma coisa. Ia começar aqui, depois ia botar esse. Independe. Se você começou, você só não pode colocar duas carreiras, uma em cima da outra, sem botar a do outro lado. Entendido? Por exemplo, aqui, olha. Eu coloquei essa azul.
Agora, tá vendo que tá o acabamento aqui, ó? Eu tenho que colocar outra aqui, ó. Vou colocar essa rosa. Ó. Ó, coloquei a rosa, tombei. Ó. Agora eu tenho que botar nessa posição aqui. Gente, aí você vai construindo a sua trança, ó. Por que que eu boto assim? Porque assim, se eu colocar aqui, ó, pode correr o risco de eu costurar e quando eu tombar, faltar um pedacinho. Então eu já gosto de colocar sempre a faixa virada para onde eu vou cortar. E aqui eu já sei que o trabalho vai acabar aqui, olha. Aí eu ajeito, trago para cá e costuro. Ó, tombei. Aí, você tá vendo que a faixa tá crescendo? Às vezes eu uso até mais de um alfinete. Eu uso um alfinete no meio, um aqui, ó, e um aqui em cima. Olha como é que o trabalho tá ficando retinho. Conseguem perceber? Aí aqui, olha, já vou tirar esses excessos para não atrapalhar a nossa vida. Ó. Esses pedacinhos assim, ó, você guarda no cantinho, porque lá em cima você vai precisar de um pedacinho pequeno desse. Você já tem ele, ó. Eu já deixo ele aqui do lado. Ó. Ó, tombo. E tá crescendo. Agora eu vou colocar aqui. Vocês entenderam essa dinâmica aqui da montagem da trança francesa? Falem pra mim aí se vocês entenderam. Se vocês têm alguma dúvida, fala pra mim. Tá vendo, ó? Eu coloquei essa aqui. Aí agora eu boto essa. Depois eu volto aqui. Depois eu volto. Eu vou fazendo esse movimento até chegar aqui em cima, botar a última aqui e botar a última aqui. Parece com a forma de prender os retalhos que você ensinou na cestinha de pão. Sim, a cestinha de pão eu fiz costuras retas. Eu fiz uma do lado da outra. Essa aqui não, essa aqui é a trança francesa, ela tem um nome, né? A técnica se chama trança francesa. Mas é a mesma ideia, né? Na realidade, só que você está fazendo um movimento. Por exemplo, você poderia ter começado aqui e ela cresceria assim, ó. E aí, quando você fosse botar o caderno, ia ficar de uma forma. Agora vai ficar assim, olha o meu caderno como é que vai ficar bonito. Aí numa ponta vai ficar esse biquinho, na outra vai ficar esse formato aqui. Nunca fiz, assistindo atenção para fazer. Sempre parte de um triângulo. Sim, você pode até nem usar o triângulo. Você pode tipo assim, olha. Vou dar um exemplo. Aqui, ó.
Tecido com tecido, direito com direito, olha. Se você não quiser usar na manta, ó. Aí. Depois eu desmancho, só vou... Aqui. Tá vendo? Comecei a construir a trança e não tem triângulo aqui. Eu usei a própria faixa, costurei nela, depois costurei a outra. Agora eu venho aqui, costuro mais uma, ó. Tá vendo? Eu consigo fazer uma trança francesa. Por exemplo, eu quero fazer uma trança francesa para colocar numa toalha de prato. Se eu não quiser esse biquinho aqui, eu posso fazer isso aqui e depois vir aqui e refilar. Também não tem problema. O triângulo ajuda você, é uma base para você começar o trabalho, mas você pode fazer sem o triângulo. E aí, meninas, eu não vou acabar esse bloco aqui porque eu trouxe ele pronto, tá? Mas eu queria que vocês entendessem a dinâmica da trança francesa, tá bom? E agora eu vou começar a mexer na bolsinha com vocês. Peraí. Pronto. Gente, vamos começar com a bolsa, olha. Eu vou começar pelas laterais e fundo, tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz o trabalho da trança francesa e refilei exatamente no tamanho que eu queria. Olha, ele tá muito bem centralizado. Ele tem aqui 25 por 20, tá? Posso começar no meio também ou nos cantos. Então, olha só. Tá vendo essa trança francesa aqui? Isso aqui é a bolsa. A bolsa vai ficar assim. Tá vendo que eu vou botar a alça aqui, olha. Ó, a alça vai ficar aqui. Então, a minha trança francesa, ela vai ficar tipo que em pé. Já o caderno, eu já comecei ela deitada. O meu caderno, a trança não vai ficar em pé. O meu caderno vai ficar assim, deitado. Então, você tem que ver qual o efeito que você quer. Se você quer que a trança fique aqui. Ó, esse aqui é um trabalho de trança francesa, gente, olha. Tá vendo aqui? É um caderno. Ele ficou assim, de lado, olha aqui. Mas vamos dar um exemplo que eu quisesse fazer essa trança francesa começando daqui. Ela ia ficar assim, ó. E quando eu fechasse, não ia dar esse efeito, ia ficar assim. Então, assim, independe, de qualquer maneira que você fizer, vai ficar bonita. Só que você pode preferir de uma forma e aí você tem que trabalhar as suas faixas na manta de acordo com o resultado que você quer ter no final. Entenderam? Quem perguntou aí, entendeu? Vai respondendo aí enquanto eu vou explicando aqui, olha. O que eu fiz aqui? Eu fiz a trança francesa nos dois espelhos, ou seja, frente e trás da bolsa. Se eu quisesse fazer só na frente e colocar atrás um tecido liso, tá, também ficaria legal essa bolsa, tá? Mas eu quis fazer nos dois. Deixei pronta. Cortei já a lateral e o fundo do tecido principal. E o bolsinho com elástico, eu fiz com o tecido do forro. Vou ensinar para vocês agora como fazer esse bolsinho de elástico, tá? Esse recorte aqui, ele tem a altura de 20 e 10 de largura, tá?
Aí eu quero um bolsinho fofo, assim, ó, fofurento. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei 20, eu dobrei, ó. Ele tem 20 de largura e eu quero a altura dele com 15. Gente, isso foi tudo. Eu fui determinando as medidas, tá? Então, se você quiser um bolso maior, eu quero esse bolso sil até aqui em cima, eu quero esse bolso na metade da lateral, você pode fazer, tá bom? Então, a medida que eu vou dar pra vocês vai ser 30 por 20. Dobrei ao meio e vou aqui marcar 1,5 para fazer a canaleta e colocar o elástico, tá? Então, canetinha fantasminha, régua, ó. 1,5, tá? Um e meio. Venho na máquina, retrocesso no início. E retrocesso no final. Esse meu elástico aqui é um elástico bom, tá, gente? É um elástico forte. A largura dele é de 1 centímetro, tá? Eu pego... E uso esse passador de elástico aqui, que ajuda, ó. Você pega a ferramenta que você tá acostumada aí. Eu nem corto ele antes, tá? Eu deixo pra cortar na própria peça, ó. Aí aqui, olha, eu venho aqui, deixo um pedacinho do lado de fora, coloco aqui um alfinete, ó, pra travar, para ele não sair. E dou uma puxadinha aqui para já deixar ele na posição que eu quero, ó. Assim, tá? Outra coisa, o que eu fiz aqui, olha? Eu peguei, mais ou menos, fui no meu bolso e medi, olha. É mais ou menos aqui que eu preciso marcar. Aí marquei aqui, ó. Só que, se você esticar muito, esse bolso, ele costuma ficar assim, ó. Não fica bonito, ele fica meio boquinha de palhaço, assim, ó. Então, o que que eu fiz? Eu vim com a minha régua e marquei, olha, 5 centímetros. Olha aqui. Aí eu aumentei mais 1 centímetro e para dar um franzidinho. Aqui, ele não tá totalmente esticado, olha. Então, o que que eu fiz? Em vez de deixar ele com 5 aqui, eu marquei com 6. Eu fiz isso aqui. Vou explicar para vocês entenderem. Ó, vim com a régua, marquei 6 centímetros. Aqui embaixo, tira o meio, ó. Tira o meio daqui também. Aí agora, o que que eu faço? Olha, eu venho aqui, ó, meio com meio, ó. Alfineto. Pego aqui, ó. Biquinho com biquinho. Alfineto. Mesma coisa aqui, ó.
Por enquanto, deixa essa baguncinha aqui, tá? Aí eu venho aqui, naquela do elástico, olha, eu posiciono, olha aqui, a linha tá aqui, olha. Eu venho aqui, posiciono na linha e alfineto. Aqui, esse elástico, ele tem que ficar sem estar esticado para isso aqui não fazer isso, tá? Ele tem que ficar assim, reto, ó. Porque depois, quando você for botar as coisas dentro do bolso, você vai esticar o elástico. Então, ele fica assim, reto. Você traz o tecido pra cá. Ó. E alfineta também. Agora, pessoal, tá vendo? Olha, é uma pequena sobrinha. Aí você vai com o alfinete posicionando. Ó, vai distribuindo assim, quase fica quase que imperceptível. Não fica uma coisa tipo, ah, tem um babado aqui, não aparece. Só que isso já é o suficiente para esse bolso não ficar parecendo que tá rindo para você, entendeu? Ó. Viu como eu falo? Olha como é que isso aqui é bom, gente. Olha, quem já viu essa aula lá no canal? Eu sou apaixonada por esse organizador aqui. Foi a melhor peça que eu fiz aqui para ficar perto da máquina. Vale muito a pena fazer. Então, ele é bonito, mas ele é muito útil. Aqui, pessoal. Olha, tá vendo? Aqui, você faz isso, ó. Junta assim no meio, ó. E faz uma preguinha. Aqui não tem, você pode franzir, você pode fazer... Então, o que você fizer aqui embaixo tá bem feito. O importante é ficar bonitinho, tá? Ó. Ó. Agora eu vou fazer o quê? Uma costurinha de fora a fora. Aqui, aqui, aqui. Começo pelo fundo, venho na lateral, depois vou na outra lateral. Ó. Espera que saiu a linha aqui. Dá um retrocesso. Ó. Aí você vai na preguinha, você vai distribuindo. Já pode cortar aqui, ó.
Deixa eu só guardar esses alfinetes aqui, pessoal. Porque senão daqui a pouquinho o alfineteiro tá todo fora do alfinete. Ou seja, o alfinete tá todo fora do alfineteiro. Falei errado. Ó. Pronto. O nosso bolsinho já tá pronto, olha. Aí você pode tirar o excesso, ó, do nosso... Eu acho que eu já falei, né? Você pode fazer com o mesmo tecido daqui. E aí, eu quis fazer assim, porque eu acho que ficava mais fácil de vocês enxergarem a diferença. Mas fica muito bonitinho quando você usa o próprio tecido, tá? Alguma dúvida, pessoal? Fala pra mim. Lindinalva, eu vou deixar gravada e eu vou deixar todas as medidas. Eu tô falando as medidas pra vocês terem uma noção de proporção. Mas eu vou deixar tudo bonitinho, certinho pra vocês poderem fazer, tá? Ó, então agora eu já tenho os espelhos, o fundo e as laterais. Já vamos montar a nossa bolsa, tá? Para que a gente monte, vamos primeiro colocar as alças. Ó, Que bom, Sueli. Obrigada por você estar aqui. Sueli, vai ser uma bolsa que é tipo uma bolsinha para Bíblia essa aqui, mas é um organizador. Você pode usar ela para o que você quiser. E você, depois dela pronta, eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer uma sacola, uma bolsa. Vai ser uma mini bolsinha para vocês entenderem que com isso aqui, com essa lógica, vocês podem aumentar e fazer uma bolsa de ombro, tá bom? Então vamos lá, olha, eu vou colocar essa partezinha aqui do triângulo, tá? Pra baixo, tá bom, pessoal? Então vamos tirar o meio pra gente colocar as alças. Ó, vamos tirar o meio e vamos tirar o meio. Ó. Aí você vai marcar... Deixa eu ver aqui. Do meio, você vai marcar 5 centímetros. Ó. 5. 5. 5. Alça, gente, tem que ser muito certinho para a alça de um lado ficar igual a do outro. Então o que vocês fazem? Sempre confere, ó. Peguei essa régua grande aqui, que eu gosto muito dessa régua grande. Ó. Cinco, 6, 7, 8. Ó. Deixa eu ver se vai ficar legal e eu passo as medidas para vocês. Ficou ótimo. Ó, eu marquei daqui pra cá 8 centímetros, tá? 8, ó. Ó, 8 centímetros da lateral pro meio, tá? Porque aí eu tenho certeza que a alça vai ficar uma igual a outra. Ó, 8 e 8. Se vocês forem fazer essa alça aqui, pensa o seguinte, essa parte daqui, ó, do buraquinho, ela tem que ficar para dentro da bolsa. Essa parte assim, ó, bonitinha é para fora. Então faz esse movimento, ó. Tá vendo aqui, ó? A bolsa tem que ficar assim.
essa parte pra fora. Então, você faz isso, ó. Aí você vem aqui agora, coloca um clips e o outro. Entenderam o movimento? Ó, vou repetir. Bolsa, essa partezinha bonitinha aqui, ó, existe um buraquinho aqui, tá vendo? Ó, quando você costura. Esse é o lado de fora da bolsa, ó. Então você bota assim e tomba pra baixo, é assim que você vai costurar ela. Você vai costurar da marcação pra fora, tá, pessoal? Vou botar um alfinete. Gente, compartilha aí depois com as amigas a aula, tá? Para o pessoal assistir. Deixa um comentário depois o que vocês acharam da aula, tá bom? Eu adoro saber a opinião de vocês. Essa alça aqui eu sempre queimo, tá, gente? Com isqueiro. Para ela não desfiar. É alça chique. É legal você queimar. Eu acho que essa aqui eu não tinha queimado. Por isso, peraí. Eu queimei uma e não queimei essa aqui. Agora, você vai fazer uma costurinha de segurança, tá? Que bom, Celi, que você tá gostando. Ó. Aqui, ó. Eu deixo sempre uma pontinha pra fora, tá vendo? Coisa pouca, só pra... É como se fosse uma margenzinha de segurança. Pronto, gente. Agora, a gente vai fechar essa bolsa. Vou dar uma dica para vocês. Para você poder costurar fundo com lateral, você tem que deixar sempre a direção do seu pé de máquina sem costurar. A marca é essa aqui, a que eu mais gosto, tá? É a Pilô. Ai, gente. É da Pilô. Ó. Ui. Conseguiram ver? Qualquer coisa depois eu escrevo. Tem umas que não vale a pena comprar, gente. É mais barato, metade do preço, mas acaba rápido, mancha o tecido. Então vamos lá, olha só. O que você vai fazer? Você vai costurar... Aqui, ó. Botar na mesa que fica melhor. Ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Frente, fundo e frente, ou seja, as laterais da bolsa e o fundo. Primeiro você vai costurar esse, vai tombar, e depois vai costurar esse e vai tombar. Para você costurar, você tem que fazer aqui, ó, a sua margem de costura. Como eu trabalho aqui com
meio centímetro, ó, eu posso vir já fazer essa marcação aqui. Eu não vou costurar, eu vou costurar do risco para dentro, ó. Eu vou deixar as pontinhas sem costurar. Quando a pessoa não tem prática, se você sua máquina é doméstica 0,75, você marca 0,75. Se for meio, marca meio, tá? Ou vai no olho. Eu marquei aqui para vocês enxergarem. Então aqui, ó, eu vou colocar assim, ó. Direito com direito. Junto bem certinho. Ó. E eu vou costurar de fora a fora, olha. Eu vou parar exatamente aonde eu marquei. Aqui. Tá vendo? Ó, ficou sem costurar a margenzinha, olha, o pé de máquina. Ó, dos dois lados, tá? Vou fazer a mesma coisa agora, ó. Vou marcar aqui. Ó. Marquei. Direito com direito, olha. Se você corta no tamanho certo, gente, ó, não tem como dar errado, olha, ó, certinho. Vou, minha linda, vou deixar gravado assim. Eu quero que vocês façam e me marquem. Ó, dá um retrocesso. Mesma coisa, ó, deixei a margenzinha, olha. Aqui, parece que eu costurei aqui um pontinho a mais. Eu venho aqui e solto, ó. Não posso. Tem que estar com a margem, pronto. Peraí. Deixa eu arrematar aqui. Pronto. Certinho. Tá vendo? Então aqui, ó, todos os dois lados eu fiquei com a margem de costura sem costurar. Agora vamos pegar as laterais. Ó. Vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Faz a marcação com a caneta, porque aí vocês param sempre no lugar. Ó. Tá vendo aqui? Eu fiz a marcação aqui, ó. A caneta tá da cor da linha, gente, por isso que... Ó, direito com direito, olha, a bolsa. Vai aqui por cima, ó, deixa bem certinho. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo que ela passa da costura? Olha aqui, ó. Tá costurado, isso aqui tá passando, tá vendo? Por que que eu vou deixar aqui? Eu vou parar de costurar aqui. Essa abinha vai ficar pra gente depois fechar o fundo, tá? Ó.
Olha como é que ficou bonitinho o nosso franzidinho, ó. Agora, você vai fazer o outro lado. Peraí, vou botar pra mim. Aqui, aqui. E aí, gente, estão entendendo? Fala pra mim aí se estão entendendo tudo direitinho. Aqui, ó, joga o nosso babadinho pra não costurar ele, tá? Ó. Olha como é que ele passa do ponto, ó. Tá vendo? Ó, aqui, como que ele passa, ó. É assim mesmo, tá? Aí agora você vai fazer, juntar esse aqui, aqui, ó. Ó, traz o nosso babadinho para não costurar ele. Junta aqui. Peraí. Eu fiz com manta R2, tá, pessoal? Vocês podem fazer com manta R1. Aí aqui, você também vai usar o estruturador que você quer. Ó, aqui você dá uma amassadinha assim e costura deixando o pé de máquina. E a mesma coisa com esse aqui, olha. Junta aqui. Começa sempre começa pela parte de cima, que aí você sabe que o que vai sobrar lá embaixo, você não costura a distância do pé de máquina, tá? Ó. Agora, pessoal, olha só. Olha aqui. Tá vendo aqui? Ficou, ó, olha a fenda aqui, ó. Ficou aqui e aqui sem costurar, que é o quê? É o fundo e a lateral da bolsa. Ó, o fundo e a lateral. Agora você vai fazer esse movimento, ó. Vai colocar ele reto, aí você amassa os espelhos da bolsa, ó. Você faz assim, ó. Esse movimento aqui, olha aqui. Faz um ângulo de 45 graus aqui, olha. Olha aqui. Aí você vai vir aqui agora e vai fazer aqui o pé de máquina, fechando o seu fundo. Ó. Dessa forma aqui. Peraí que eu não quero amassar muito, mas tem que amassar, não tem jeito. Ó.
Ó. Agora você vai fazer do outro lado. Mesma coisa. Peraí que saiu aqui, gente. Deixa eu desmanchar aqui que eu sou assim, tá, gente? Se sair um pouquinho, eu desmancho e faço de novo. Eu tinha que ter puxado ele um pouquinho pra fora. Peraí. Agora sim. Aqui ficou legal. Esse aqui ficou legal. Peraí. Pronto. Agora nós vamos desvirar a nossa bolsinha, tá? Para ver se ficou tudo bonitinho do lado de fora. Esse jeitinho de fazer aqui, gente, você faz cestinho de pão. Tudo que você for fazer quadrado, que tenha lateral e fundo, bolsa, sempre deixa as pontas, o pé de máquina sem costurar. Para depois você ter as últimas duas costuras, você fechar o seu trabalho. Aí você pega aqui, ó, faz o biquinho bem bonitinho, ó, empurra. Gente, ficou tão bonitinho, olha aqui. Olha aqui. Olha o nosso biquinho, olha aqui. Olha como é que fica. Aqui, você tá com esse franzidinho, né? Quando você tem peças retas, cara, aquilo fica chapado, assim, bem retinho. Mas olha esse fundinho. E aí? O que vocês acharam? Gente, olha que gracinha que tá isso aqui. Olha isso. Se você não vai querer sair com ela, fala pra mim. Olha aqui. Tá vendo a lateral? O bolsinho? Ó. Aqui, ó. Lembra que eu risquei aqui aquela linha de 6 centímetros, ó? Olha aqui. Imagina se eu tivesse esticado isso aqui. Isso ia estar assim, ó. Ia estar assim, esse bolso, ó. Ia estar esquisito. Ele não ia estar bonitinho assim, ó, reto, ó. Meninas, olha, eu tenho cestinho de pão aqui sempre com essa dica eu vou fazer um porta-panetone. Vou dar essa dica de novo para vocês ficarem bem. É só você, ó, porque eu não tenho um desenho de papel aqui. Depois eu vou desenhar para vocês
Não tem, vocês entenderam, acho que deu pra entender, né? Fala pra mim se deu pra entender direitinho. É só você fazer o quê? Recapitulando. Você vai costurar frente, frente e fundo. Aí você marca meio centímetro ou 0,75, dependendo da sua. Nunca fiz cestinha de pão assim. Então, se for uma cestinha de pão que tenha essas partes, você fecha assim. Bolsa, você fecha assim. Por quê? Quando você deixa o pé de máquina, você consegue finalizar a sua bolsa aqui desse jeito que eu mostrei para vocês, ó. Vocês tombam, faz esse movimento e vem e faz uma costura reta. Aí aquela costura que você fez, ela trava aonde você deixou aberto aqui. Ó, aí fica assim. Olha que, gente, não tá uma graça a nossa bolsa? Fala pra mim. Hein? Olha que linda. Eu mesma faço, eu mesma gosto. Então, meninas, se vocês têm dificuldade, marca 1 centímetro. Por quê? Não tem problema você costurar com margem de 1 centímetro no início, porque você pega a sua régua e marca 1 centímetro. Ou, olha, tem uma reguinha ótima. Gente, eu tô fora aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar lá no Instagram as reguinhas que eu tenho. É uma maravilha para você marcar margem. E elas são tão baratinhas, vocês compram elas aí. Eu tenho a de meio e eu tenho a de 0,75. Então vamos lá, gente. Agora, tá vendo? Tá bonitinha a nossa bolsa. Gente, a nossa bolsa tá pronta. Eu vou agora fazer o nosso forro. Então vamos lá. O forro, ele é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Lateral. Opa, ó. Lateral, lateral. Oi, meninas. Oi, Magali. Beijo, querida. Mary. Ó, lateral, fundo e espelho. Eu quero um bolso, né, nessa bolsinha para colocar o celular e umas canetas, tá? Vou colocar as medidas para vocês também. Aqui ela tem 28 por 25. Por quê? A nossa lateral aqui, ó, tem 25. Então, o 28 é para você dobrar, ó. Dobrou, passou no ferro, fica com 14, tá? Agora eu vou fazer o meu bolsinho. Vou mostrar para vocês aqui. Primeira coisa, ó. Faz uma costurinha. Peraí, deixa eu botar pra cá pra vocês entenderem. Ó, vamos lá. Pega uma lateral, vem com o nosso bolso dobrado, posiciona fundo com fundo, ó. E vai costurar um pé de máquina. Ó. Olha que legal, gente. Isso aqui é um composê da Fuxicos e Fricotes, ó. Tá vendo? Ele tem essa estampa e o listado. É o mesmo tom. Olha como é que fica bonito o trabalho, ó. Então, quando vocês forem comprar, assim, tecidos, pensa nessa composição, comprar um tecido que conversa com o outro. Depois, os retalhos que sobrarem vão ficar mais fáceis de vocês combinarem também, entendeu? Ó, agora você vai costurar as laterais. Aí aqui, ó, o que eu faço? Pra não franzir pra cá, olha, eu começo do fundo, ó. Ó, eu começo do fundo pra cima. Ó. Já tem um bolsinho, tá vendo aqui? Só que eu quero botar um celular. Então, vamos medir aqui. Gente, sei lá, celular tem quanto?
10. Vou marcar 12. Ó. Por causa da margem de costura aqui. Ó. 12. 10. 12. Ó. Aí depois, marca aí de 3 em 3 para colocar uma caneta. Ó. Ó, 3. Três. E 3. Já que é para Bíblia, né? A pessoa leva aquelas canetinhas de colorir, entendeu? Dá um reforço aqui em cima, para não descosturar, né? Ó. Eu ia deixar o forro pronto. Mas eu falei, depois as meninas vão falar que eu deixei tudo pronto e aí eu preferi fazer com vocês. Olha aqui, gente. O celular vai entrar aqui, ó. Ui! Ó, o celular. Olha a canetinha que bonitinho que vai ficar, ó. Imagina, ó. Ó. Canetinha, ó. Olha aqui. Tá vendo? Então agora você vai fazer com o forro a mesma coisa que você fez com a bolsa, ó. Lateral, fundo e lateral, ó. Vou costurar esse com esse, ó. Vou deixar a mesma coisa, olha aqui, ó. Ó, marquei, vou deixar de costurar. Eu tô fazendo o quê? Eu estou fazendo essa bolsinha aqui, meu amor, olha. Essa bolsinha aqui. Depois eu explico a funcionalidade dela pra vocês. Ó, agora, mesma coisa. Vou costurar deixando a beiradinha sem costurar. Peraí que saiu aqui. Não sei vocês, gente, mas olha, botar linha na agulha pra mim é uma treva. Pronto. Peraí. Pronto. Ó. Mesma coisa com esse aqui.
Só que aqui nós vamos deixar um espaço para a gente desvirar essa peça, tá? Vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui. Olha o que eu fiz aqui. Deixei, ó, a beiradinha sem costurar. Conseguem ver? Deixei um buraquinho pra gente desvirar a peça e o pé de máquina sem costurar, ó. Agora, vou costurar essa lateral aqui e essa lateral aqui, tá? Vou costurar agora mais rapidinho pra gente poder já fechar essa bolsa. Aí a gente pode conversar um pouquinho. Ó, tá vendo? Agora eu vou costurar aqui, ó, o outro lado. Igualzinho eu fiz na parte da bolsa, tá? Gente, olha aqui como é que fica, olha. Ó, ficou aqui sem costurar, aqui também fica sem costurar. Você vai deixando os pés de máquina tudo aqui sem costurar, tá? E aqui na ponta, ele tá sempre nivelado, ó. Se você quiser colocar mais bolsos, você pode colocar bolso na lateral, no forro, você pode botar bolso em todas as partes se você quiser. Eu botei só um bolso simples, mas se você quiser colocar bolso na lateral, bolso de um lado, do outro, um bolso com zíper, aqui dentro você pode brincar. Divisória. Aqui, pessoal. Agora, ó. Aqui vocês vão conseguir ver melhor, olha. Você faz isso, ó. Olha aqui. Ó. Ó. Aqui. Aqui, ó. Olha como é que ficou aqui no meio, ó. Você dobra pra dentro, ó. Dobrou e traz essa lateralzinha, ó. Como é que fica bonitinho, ó. Mesma coisa aqui, ó. As costuras todas pra fora, ó. Ó. Aí você vem e costura o pé de máquina.
Ó, ajeita bem bonitinho. Ó. Agora, pessoal, você vai pegar a sua bolsa e vai vestir, tá? Uma na outra. Por exemplo, agora aqui, olha, eu pego a bolsinha, deixo aqui, ó, direito pra dentro, ó, e visto a bolsa, ó. Aí aqui é a hora de casar tudo, ó. Costura com a costura, ó. Você tem que deixar sempre uma em cima da outra, pra quando virar, ó. Você pode até o forro tombar, mas aqui você dá preferência para abrir, para que não fique com volume. Melhor coisa para clipar isso é clips, tá, pessoal? Ó. Ah, gente, o negocinho de pendurar a chave. Pera aí que eu não fiz. Viu? Já ia esquecendo. Olha aqui. Ó. Quando você corta tudo do tamanho certo, tudo casa. Vocês estão entendendo que você pode fazer uma bolsa de 30 por 40 desse jeito? Vai virar um sacolão. Uma sacola bem bonitona assim. Uma bolsa tiracolo. É a mesma técnica, só o tamanho que você vai mudar. Ó, casou, aí você vem aqui e deixa bem esticadinho. Ó. Vocês são desastradas assim, gente. Tudo meu cai. Ó. Se você fizer um bloquinho de patchwork, pode ser do mais simplesinho, gente, e colocar numa bolsinha dessa, olha que coisa mais linda que fica. Um bloquinho de 30 por 30, faz uma bordinha, ó. Ó, aqui, ó. Tudo bate, ó. Agora, vou fazer aqui um parênteses. Ai. Lembra que eu falei que eu ia fazer um pendura-chave? Ó, é um mosquetãozinho. Eu cortei uma faixinha de 4 centímetros. Dobrei ao meio e dobrei ao meio, tá? Bem básica, mais simples impossível. Aí, você mede, ó. Você quer a chave dentro da sua bolsa, no fundo da bolsa, ó. Então, praticamente é isso aqui mesmo. Eu cortei de olho e deu. O que eu vou fazer aqui? Gente, é uma costurinha, é uma costurinha simples, ó. Peraí. Eu vou fazer normal mesmo. Peraí. Ó, faz uma costurinha. Fechando essa faixa. Ó.
Pronto. Fez. Aqui. Ó, normal. Coloca aqui. Ó. Aqui você pode colocar um botãozinho, se você quiser, para ficar bem bonitinho, olha. Ó, você pode botar um botãozinho aqui. Eu vou dar um pontinho aqui só pra... Mas depois é capaz de eu colocar um botão. Vocês sabem que eu adoro botão, né, gente? A moça da loja lá já sabe. Eu chego lá e fico olhando os botões. Ó, eu vou dar um pontinho bem básico aqui no meio, só pra aprender, porque depois eu vou botar um botãozinho, tá? Ai, Silvana, peraí. Lá, 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 lá. Só dei um pontinho para mostrar para vocês como é que fica, mas eu vou colocar um botão, tá, pessoal? Que eu detesto o negócio mal coisa. Ó, ele fica assim. Aí você vem aqui, coloca dentro do trabalho, ó, do lado da alça, ó. Empurra, 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 ó. Tá vendo aqui? Do lado da alça. Acabou a alça, você coloca. Ó. Vamos fechar a bolsa de fora a fora, tá? Aí você vai fechar de fora. Ah, gente, vocês não estão vendo, né? Olha aqui. Ó, é só dar a volta. Eu gosto de costurar sempre pelo lado da manta, porque aí não corre o risco de nada sair do lugar. Ó, com jeitinho, vai dobrando aqui a bolsa. Onde tem a alça, você pode dar um reforço, tá? Ó. Eu passo 2 vezes a costura, sempre no lugar da alça. Ó. Nossa última costura. Ó, alça do reforço.
Pronto. Pessoal, agora eu vou pegar aquele buraquinho aqui, ó, e desvirar a minha peça. Massa ela para poder passar pelo buraco. Gente, quando eu tava escolhendo o tecido para fazer para vocês, né? Que eu queria fazer com outro tecido, eu não queria fazer com aquele tecido que eu já tinha feito, né? E eu tava com um trabalho de retalhos em cima da mesa. Quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, gente, vou fazer de retalhos. E olha, foi a escolha assim, mais, acho que feliz, porque eu tô feliz com o resultado. Ó, na outra bolsinha, no bolso, eu coloquei uma renda. Só que eu não botei nessa, eu cheguei até a pegar, só que a minha linha é azul. E aí, eu não ia trocar a linha aqui com vocês para colocar renda bege. Eu não ia costurar a linha bege, a renda bege com a linha azul. Mas eu vou mostrar para vocês aonde eu botei e fica muito bonitinho o detalhe. Ó, agora, o que você vai fazer? Olha, você vai empurrar aqui, ó. Ó, forro para dentro e trabalho para fora. A alça fica aqui, ó. Aí, você vem... Eu não vou pespontar aqui com vocês, porque eu vou trocar a minha linha. Eu vou deixar a linha azul na bobina e a linha marfim aqui. Mas já vou deixar toda no esquema para vocês verem como é. Aí você vem, vai lá no ferro, dá uma passadinha. Sem passar, ela já tá linda. Imagina quando você for lá e deixar ela toda... E aí, falem pra mim, o que vocês acharam? Me contem. A gente vai jogar nossos retalhinhos fora? Hein? Quem é que vai jogar retalho fora mais? Ah, menina, Sil merece um like. Isso, gente, meu like, por favor. Vai lá, dá uma curtida boa. Depois da aula, vai lá e comenta de novo o que vocês acharam da aula quando acabar e ela ficar lá disponível, vocês assistirem de novo. Vai lá e comenta de novo. Quando fizer, vai lá no Instagram, me marca, que eu adoro ver. Gente, ela ficou tão bonitinha dentro. Olha aqui. Ó, vamos lá. Eu botei a rendinha aqui, ó. Onde acaba o bolso, eu botei a rendinha. E aqui no negócio de chave, eu botei um botãozinho na outra. Maravilha, é um sonho fazer uma igual. Vai fazer uma igual. Ó, aí eu botei um botãozinho aqui. E aqui eu botei a rendinha de algodão. Ficou uma graça a bolsinha dela. Agora, olha isso aqui. Possibilidades. Não tá linda? Olha só, gente. Ai, meu Deus, essa aqui vai ser minha. Ó, olha aqui. A alcinha ficou uma alcinha de mão. Olha aqui. Aqui você pode botar até o celular aqui do lado de fora. Olha, ele vai caber, né? No caso aqui, a pessoa me pediu para levar a Bíblia. Então, assim, foi o tamanho de uma Bíblia. Ó, ela cabe a Bíblia aqui, ó. Aí ela ia botar o celular dela, a Bíblia e ia para a igreja. Então ela foi uma bolsinha preparada para esse fim. Não é o Simone, né? Apagou, Simone. Não. San Max. Isso, olha. Tá vendo? Cabe a Bíblia e cabe outras coisas. Cabe um caderno. Por isso que eu quero fazer o caderno, olha. Vou fazer um caderninho com a mesma técnica. A pessoa coloca o caderninho. Olha a bolsinha, que graça que ficou. Certo?
E aí, o que eu queria mostrar pra vocês? Era essa questão. Ah, aqui, ó. O que é legal vocês quando vocês quiserem aumentar a bolsa de vocês? Aqui eu coloquei uma largura de 10 centímetros. Se você aumentar muito, ela vai ficar maior na hora de você. Então eu acho um tamanho 10, 12 um tamanho muito bom de lateral. Mas aqui, ó, você pode fazer uma bolsa 40, 30 por 40, que vai ficar linda. Olha. Ah, Sil, não quero esse bolso do lado de fora. Não precisa colocar o bolso do lado de fora. Deixa ela reta. Bota a bolsa só a parte de dentro. Ah, eu quero colocar aqui um tecido liso e aqui a técnica. Bota um tecido liso. Quero botar um zíper aqui. Coloca o zíper. Agora, você tem uma base de bolsa que você pode mexer da maneira que você quiser. Ah, eu quero aqui colocar um passador e botar um botão aqui. Você pode vir aqui, cortar uma lapela, costurar a lapela, vir com ela aqui, ó. Ó, imagina assim, ó. Eu adoro dar ideia, gente. Olha aqui, ó. Uma lapela assim, aí você vem aqui e bota um botão, ó. Aí ela vai ter um fechamento, não vai ficar aberta. Vai, Neia, vou deixar. As meninas pediram, eu vou deixar gravado assim. E aí, gente, assim, o que eu queria conversar com vocês, né? Por que eu falo tanto dos retalhos, né? Eu gosto muito dos retalhos. E essa técnica aqui é uma técnica que eu ensino no meu curso lá do Hotmart. Ah, Sil, você está ensinando a técnica aqui de graça fazer para minha filha, presentear a catequista. Ah, sua catequista vai adorar. Com certeza. Ah, você está ensinando a técnica do curso aqui pra gente? Gente, eu ensino, não tem problema. Por quê? Eu acho assim, quem quer aprender, quem tem dificuldade e quer aprender e quiser ser aluna lá do Hotmart, ela vai ser, porque ela vai entender que que são peças que ela vai poder fazer e ela vai aprender as técnicas. Por exemplo, olha, vou mostrar para vocês, para quem ainda não conhece, tá? Lá no Hotmart eu tenho, são capas de caderno. Por que eu optei por capas de caderno? Porque é uma peça que eu amo fazer, né? É uma peça que eu gosto muito de fazer. E fala, a Tatiane é do clube de membros, tá vendo? Ó, gente, eu tenho agora 2 canais. Tenho esse aqui, que é o gratuito, que eu venho todo domingo e agora quero fazer a live, pelo menos de 15 em 15. Eu tenho um curso na Hotmart, que tem meninas aqui, que estão aqui, que eu já vi, que tem o curso. E se quiser falar aí como é que é o curso, quiser comentar, se tá gostando, por favor, né, fale, dê a sua opinião. E eu tenho o canal de membros. O canal de membros, eu tô colocando conteúdo lá, é aqui no YouTube, né? Vai ser um prazer ter vocês lá no clube de membros também. E o curso da Hotmart, eu fiz essas peças aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, olha. É essa aqui que eu ensino. Os fuxicos. Eu ensino, por exemplo, eu quero fazer eu pego um caderno e eu tenho uma composição de tecidos. Eu quero fazer essa composição, tá vendo? Ó, são tecidos iguais. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Ó, azul, marfim, verde escuro e verde claro. Mas é a mesma estampa. Eu tinha 4 cores. Eu queria trabalhar essas 4 cores aqui. Eu ensino como calcular para ficar bem certinho. Olha o detalhe da etiqueta com o fuxico, o puxador, o marcador de páginas. Então, tem aqui, ó, essa questão dos fuxicos. Isso aqui é uma sugestão, mas você pode aqui, gente, é uma tela em branco. Você vai poder fazer aqui várias capas de caderno. Você entende a técnica, você aprende a técnica, mas depois você fica livre, porque isso aqui é arte, é artesanato. Você vai dar a sua cara. E, ó, eu ensino como colocar esse famoso aqui, ó,
esse viezinho perfeito, como colocar esse zíper aqui, olha, que não tem prego, olha o zíper que bonitinho, ó. Aí eu ensino a estruturar, eu ensino a quiltar, como fazer o quilting de uma forma mais fácil, ó. Tudo debrum com o próprio tecido, eu não uso debrum pronto. Então, assim, isso tudo, gente, valoriza o seu trabalho. Aí eu tenho essa peça aqui no curso, eu tenho essa aqui, que olha, gente, também eu tenho um vídeo aqui no canal do Crazy, mas olha esse Crazy, gente. Olha isso aqui. Que coisa, eu acho lindo, né? Se eu não achar lindo, né? Ó, eu sou apaixonada. Então, assim, ensino a fazer esse tipo de Crazy. A trança francesa, olha aqui como é diferente, ó. Essa tem uma largura e essa já tem outra, ó. Tá vendo? Só que aí você vai poder aprender essa técnica lá no curso, mas você vai fazer uma bolsa, você vai fazer uma carteira, você vai fazer uma capa de caderno, você vai fazer um jogo americano. Olha que lindo, um jogo americano assim. Você vai fazer um jogo americano, você vai fazer uma frente de bolsa. Então, assim, o curso, ele ensina as técnicas. A trança francesa, o crazy, a fuxico e a que eu sou apaixonada, que é a pudim de pano, olha. A pudim de pano, gente, é a técnica mais democrática para você usar os retalhos. Olha isso aqui. Gente, vocês não imaginam o toque dessa peça, de tão macia que ela fica. Olha. E cadê ai, que bonitinho, olha aqui. A florzinha. Então, aqui, ó. Esse aqui é outra pudim de pano, olha. Só que essa aqui no rosé, no rosa, no tom de rosa. E essa aqui é toda colorida. Então, assim, você pode brincar com os retalhos. Você pode... Gente, retalho não joga fora. Não joga. Você consegue fazer peças lindíssimas. Por exemplo, a pudim de pano, você pode fazer carteira, você pode fazer bolsa, você pode fazer necessaire. Ah, gente, é porque eu não vou ficar saindo daqui para buscar a peça para vocês, mas a necessaire, eu fiz uma necessaire linda lá no clube de membros, com a pudim de pano. Eu botei perto dessa capa de caderno aqui, a necessaire com ela, ficou um kit maravilhoso. Quando foi tão engraçado, quando eu botei junto, eu falei, gente, olha, só porque é um tom de rosa. Então, assim, o curso tá lá. Hoje, aqui, como eu fiz a minha primeira live, né, e já estamos entrando aí na ideia da Black Friday, eu vou deixar hoje, até meia-noite, um cupom de desconto para vocês de 20% no curso. Se alguém se interessar e quiser fazer o curso, porque assim, o curso tá lá. Ah, e tem como bônus uma capa de notebook, que eu ensino a fazer com a técnica, e tem uma aula que eu ensino a calcular. Por exemplo, eu tenho uma capa de caderno, eu tenho uma capinha pequena, eu tenho um livro, por exemplo, eu tenho essa pequenininha aqui, ó. Aí eu ensino como calcular as medidas para você poder fazer a capa de caderno do tamanho que você quer. E aí, quem quiser, né, aproveitar, anota aí o cupom. É só jogar lá no Instagram, tem lá o link na bio, tem o link da página do Hotmart. Depois eu posso até tentar colocar aqui nos comentários. E o cupom é live20. Vai ficar até meia-noite. Então, se alguém se interessar e quiser fazer parte do curso, tá? Eu tô deixando esse cupom de desconto para vocês. Mas a aula não foi nem para isso. Eu trouxe para mostrar para vocês e aproveitei e falei, vou dar um desconto que de repente as meninas não conhecem, querem fazer parte, aí já entra com um descontinho, né? Mas a ideia deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Ó, esse aqui é um crazy, olha. É um crazy, isso aqui é um composê antigo. Eu acho que isso aqui era fabricante. Olha, era um tecido temático e tinha esse de listas, esse aqui. Era um composê de 4 ou 5 tecidos. Gente, trabalhei muito, fiz muita coisa com ele. Sobrou uns retalhos
e eu fiz um crazy. Olha que coisa linda que ficou. Então, você não precisa fazer só, você pode misturar, você tem assim vários florais, floralzinho miúdo, você pode fazer um crazy com um floral miúdo que vai ficar a coisa mais linda. Então, assim, existe uma lógica pro crazy, né? Conforme você começa ele de um jeito, ele cresce. Então, tudo depende de como você começa. No curso eu explico isso. Então, se alguém quiser, vai ser um prazer ter vocês lá comigo, tá? Mas voltando a falar da bolsinha. Gente, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou tudo entendido? Ah, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a minha linha, vou colocar uma linha begezinha aqui, porque aqui assim, né? Tá tudo colorido. Então, eu tenho que saber que cor que eu vou botar aqui, porque se eu colocar aqui uma linha azul, quando passar em cima do amarelo, vai gritar. Então, assim, eu vou ver, eu vou pensar aqui qual cor que eu vou botar aqui. E o forro, eu vou deixar a linhazinha que eu tô usando na costura para ficar bem bonitinho. E aqui dentro, é claro, né, o buraquinho, eu vou fazer um pontinho à mão ou na própria máquina mesmo a gente faz. Vou botar minha etiqueta, claro, evidente, né? Tem que fazer minha propaganda. Ó, vou colocar minha etiqueta aqui. E olha como é que ficou legal a alça marrom, tá vendo? Como é que combinou, ó, como ficou. Ela deu uma quebrada, ó. Ela tá totalmente artesanal, mas uma alcinha. E, gente, não é nem couro, hein? Não é nem montana, né? É uma alça chique, só que ela é marrom. Mas imagina se eu boto aqui uma alça de couro aqui. Imagina se eu boto uma alça aqui, ó, do lado de fora aqui, aquela de pesponto. Boto um rebite aqui, ia ficar a coisa mais linda. Olha como é que ia valorizar a sua peça. E aí, vocês estão muito caladas. Eu vou parar de falar e vou deixar agora para vocês perguntarem alguma coisa, se vocês ainda têm alguma dúvida e se vocês querem falar alguma coisa. Me contem aí. Meninas, cadê vocês? Parece que deu uma reconectada aqui. Caiu e voltou. Fala pra mim, tira uma foto, gente. Meninas, cadê vocês? Será que caiu? Bem, vocês estão aí. É que tá meio travadinho. Vou esperar vocês falarem alguma coisa. Dá um oi aí, quem tá, comenta alguma coisa para eu saber se vocês estão aí ainda. Meninas, alguém aí, comenta alguma coisa, por favor. Porque senão eu acho que eu vou ter que sair. Gente, será que caiu? Mas vocês estão até ao vivo. Ah, meu Pai Santo. Gente, eu acho que eu vou terminar a live porque aconteceu alguma coisa com a internet.
Espero que eu consiga deixá-la gravada, porque eu tô vendo que as pessoas está aparecendo que vocês estão aí, mas os comentários não aparecem. Ai, apareceu! Ai, meu Deus. Peraí. Bem, o último comentário foi da Tatiane. Gente, comenta aí para ver se tem alguém aí ainda. Meninas, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou sair, eu vou salvar a live, vou tentar salvar a live, vamos ver. E travou, gente.